Boa noite, pessoal. A paz seja com todos, amém? É uma honra poder estar aqui novamente com vocês. Eu peço licença esse momento para estar entrando nos seus lares, né? Representando o Pro Social Taboca. E vamos clamar ao Senhor para que Ele venha a trazer uma palavra abençoada, uma palavra revelada para os nossos corações essa noite, amém? Feche seus olhos e vamos entregar este momento, né, essa live nas mãos do Senhor. Poderoso Deus e eterno e maravilhoso Pai, Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, meu Pai, pela rica oportunidade, Deus, que o Senhor tem nos dado, ó Senhor, de estar compartilhando a sua palavra. Deus, fala nos nossos corações, abençoa, Deus, cada lar, cada família, Pai, no nome de Jesus, que a sua palavra, Deus, que essa mensagem venha chegar, meu Pai, através do Pro Social Taboca. Meu Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, seja exaltado e que nós, meu Deus, sejamos alimentados no Senhor, meu Deus. Porque é isso, ó Deus, que nós queremos nessa noite. Seja conosco e nos alimente, ó Pai, no nosso espírito, mais de Ti. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus, seja bem-vindo. Você está chegando. Abra sua palavra para que nós podemos aqui estar compartilhando juntos aqui da palavra do Senhor, no Salmos 40, e nós vamos ler o versículo 1, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar nos nossos corações, amém? Vou dar um tempinho aqui para você estar abrindo a sua Bíblia na sua casa, enquanto isso eu vou dar alguns recados, né, que meu coração está muito feliz, porque o Pro Social Taboca está todo vapor, né? Como as meninas vêm falando nas lives anteriores, a nossa horta já está fluindo, graças a Deus, a gente já tem lá verduras fresquinhas, e qualquer hora você vai lá fazer uma visita para nós, né? Tá levando a sua verdura fresquinha para a sua mesa, para a sua família, que é produto de qualidade, amém? E também o nosso produto, meus queridos, está sendo vendido através do Instagram e através também do WhatsApp. Então você pode estar chamando lá, as meninas vão estar atendendo vocês lá e em nome de Jesus nós vamos estar fazendo o possível aí para estar atendendo vocês aí, amém? Então vamos lá, meus queridos, Salmos 40, nós vamos ler o verso 1 que fala assim: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, amém? Glória a Deus. Meus amados, como podemos ver aqui, esse salmo ele fala o que? Sobre esperar. Esperar, meus queridos, é muito complicado a gente esperar, porque nós andamos ligados no 220, né? Correndo para lá, para cá, e muitas das vezes a gente não tem paciência para esperar, né? Nós somos aí meio que afoitos, né? E não sabemos esperar. E a Bíblia fala o que? Para a gente esperar com paciência no Senhor. E clamar a Ele, porque Ele vai se inclinar e vai ouvir o nosso clamor. Então, aqui, meus amados, eu trouxe aqui algumas pessoas na Bíblia que esperaram por muito tempo. E a espera deles também não foi muito fácil. Por exemplo, Noé. Eu fico imaginando Noé, quando Deus ali revelou a Noé o que viria a acontecer naqueles dias, né, o dilúvio, e Deus ordenou a Noé ali que construísse uma arca, e Noé ali ouviu a voz do Senhor e obedeceu e foi construir a arca, mas o dilúvio não veio de imediato, né, porque Deus ordenou Noé que construísse a arca, que o dilúvio viria posteriormente, né, lá na frente viria o dilúvio. Então Noé, nesse tempo de espera, Noé ele foi ali meio que debochado, né? O pessoal riam dele, né? Eu fico imaginando tanto que esse pessoal não falou que Noé estava louco, Noé está maluco, o que Noé está arrumando, construindo esse enorme barco, né? Que era a arca, aqui no meio desse monte, né? Esse Noé está maluco, né? Então Noé meio que foi chacota para aquele pessoal, mas só que Noé, ele tinha o coração voltado para Deus, e ele entendeu que foi o Senhor que falou com ele, né? E ele decidiu obedecer,
e decidiu obedecer, construir conforme o Senhor ordenara que ele fizesse e esperar, né? Embora o pessoal riam dele, ele sabia, ele creu que iria vir a acontecer, né? Que ele decidiu esperar. Também, meus amados, falando em espera, nós podemos falar também de José, né? Que ficou ali injustiçado numa prisão por muito tempo, sendo escravo na casa de Faraó. Ele também teve que esperar, né? Então, e não são esperas tranquilas, porque é esperas meio que complicado, né? E o nosso tema hoje, meus queridos, é o silêncio de Deus, né? Eu iniciei aqui, esqueci de me falar do tema, mas o nosso tema é o silêncio de Deus, porque muitas das vezes, quando a gente está meio que afoito, meio que nessa espera, a gente acha que Deus esqueceu de nós, e que Deus ele se calou, Deus não está falando. A gente acha que a gente está passando por essa tribulação, ou por certo momento, esse momento da espera, que muitas das vezes não é fácil. A gente acha que Deus ele se calou, que Deus não está falando mais conosco, né? Mas na verdade a gente fica muito que afoito, muito que apavorado, igual eu falei, a gente é ligado no 220, né? E Deus ele é maravilhoso, meus amados, e Ele sabe o que é o melhor para nós, né? Nem sempre o que nós pedimos ao Senhor é bom para nós, né? Mas nós não entendemos isso, né? Nem tudo que a gente pede ao Senhor é bom para nós. Mas o Senhor, Ele sabe o que é bom para nós, né? E muitas das vezes também a gente passa por esse processo da espera para que possamos nos preparar para receber tal bênção. Porque a gente pede tantas coisas e muitas das vezes a gente nem preparado está para receber tais coisas, né? Por exemplo, tem tanta gente que pede ao Senhor um carro. Ah, Deus, me dá um carro, me abençoa com um carro. Mas não tem a carteira, não se prontificou ali, está fazendo o curso, né, preparando ali para tirar a sua habilitação, e está pedindo ao Senhor um carro, né? A gente tem que entender que Deus ele é maravilhoso, mas Deus ele também ele não vai passar o carro na frente dos bois, né, meus queridos? A gente, assim como Noé, como Deus falou com Noé, quando Deus falou com Noé que viria o dilúvio, Noé se preparou para o dilúvio, assim também nós temos que nos preparar para receber a tal bênção, né? Aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? E deixar um pouco de desligar esse 220, né? Andar mais com paciência e saber esperar, porque Deus ele é maravilhoso. Porque muitas das vezes, meus amados, a gente ora mal, porque muitas das vezes quando nós vamos orar no final do dia ou no momento que a gente vai falar com Deus, a gente entra na presença do Senhor agradecendo a Ele, né? Glória a Deus por tudo que Ele tem feito. Aí a gente começa a pedir, depois a gente começa a instruir ao Senhor, e depois a gente quer ensinar. Não é assim que a gente faz? Assim, ó Deus, obrigado por tudo, né? Que o Senhor tem nos feito. Ah, Senhor, eu quero te pedir isso e aquilo. E o Senhor faz assim, assim, assim. Ah, meu Deus, e também o Senhor pode fazer isso, o Senhor desce isso, sobe aquilo. A gente quer ensinar para Deus, né? O nosso Criador, a gente quer ensinar a Deus como que ele vai operar nas nossas vidas, e não é bem assim, né? Então a gente tem o que? Aprender mais a ouvir a voz de Deus, assim como Noé ouviu, assim também como Moisés ouviu também. Moisés também, ele também teve que passar por esse processo de espera. Logo à frente que a gente vai falar sobre a espera de Moisés, que é uma das mais tops, eu acho, né? Então a gente tem que um pouco parar e pensar, né? E muitas das vezes, meus amados, quando nós vamos falar com Deus, a gente entra, né? Tem gente que gosta de orar de joelho, tem gente que gosta de orar de pé, né? Tem gente que gosta de orar assim, né? Com as mãos nos olhos, e a gente fala tudo que a gente tem que falar, acabou de falar o que a gente tem que falar, simplesmente sai andando. Pera lá, é estranho, né? Porque a gente fala, Deus, entramos na sua presença, estamos aqui, nós te agradecemos, né? Então a gente está falando com Deus, a gente está falando com o Pai. E como que eu começo a falar com o Pai? Eu falo tudo que eu quero, tudo que o meu coração deseja falar, e simplesmente quando eu termino, eu falo um amém, e viro as costas e vou fazer
minhas coisas, e aí eu vou ficar de novo ligado no 220, né? Ficar aquela correria para lá e para cá, aquela bagunça, né? Imagino eu que nós não faz isso com as pessoas que tá em nosso derredor, que a gente conhece. Então por que a gente faz isso com Deus, né? Que é o nosso Pai, que é o Todo-Poderoso, o nosso Criador, não é? É o Deus que nos abençoa. Então, meus queridos, nós devemos o quê? Tratar Deus com mais respeito, né? Porque isso é uma falta de respeito. A gente fala o que quer falar e vira as costas e sai. Não, eu falei, né, o que eu quis falar. Então, o que eu devo fazer? Eu devo dar um tempo para que para o Senhor falar, né? Porque o Senhor, meus queridos, ele não se cala. Ele a todo instante ele está falando conosco. Mas se você já experimentou falar e ouvir ao mesmo tempo, impossível. Né? E nós o que? Nós falamos, e depois simplesmente, amém, acabou. Poxa vida. Né? Deus, ele é educado. Né? Ele não vai competir conosco, né? Ele não vai competir, aumentar a voz para que nós venhamos a ouvi-lo. Não. Ele vai esperar a gente parar de falar para que ele venha falar conosco. Então, fica essa dica aí, meus queridos, porque lá em Êxodo 24, vamos abrir em Êxodo 24, vai falar sobre Moisés. Quando Deus ele ordenou Moisés que subisse ao Monte Sinai, né, onde que Deus o instruiria, né, ou seja, Deus ali iria entregar as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Né? Então, a Bíblia fala bem assim, Êxodo 24, capítulo 1. Depois disse a Moisés, né? O Senhor falando com Moisés. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Inclina-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não cheguem, nem o povo suba com ele. Amém. Né, meus queridos? Mas eu quero que os irmãos aqui que entendemos essa noite é o quê? Que o Senhor ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem para que Moisés, né, e um certo povo, né, um povo aqui que o Senhor nomeou aqui, que o Senhor falou, que subisse ao monte. Né, porque o Senhor falava com o povo através de Moisés. Então o Senhor ordenou que o quê? Que então esse povo subisse ao monte. Né? Então o que eles fizeram? Eles obedeceram a voz do Senhor e subiram ao monte. Né? Mas aqui em Êxodo 24 mesmo, no verso 15 e o 16 vai falando: e subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte de Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Veja bem, meus queridos, o Senhor ordenou então que o quê? Que Moisés subisse com o povo, né, que o povo ficasse um pouco adiante do monte, né, e que Moisés subisse até o topo do monte. Né, a Bíblia nos fala que quando Moisés ele chegou no topo do monte, a nuvem envolveu Moisés, não é isso? E que somente no 7º dia, o Senhor manifestou e chamou Moisés, né? E começou a falar com Moisés. Veja bem, meus queridos, eu fico a imaginar se fosse eu, na correria do dia a dia, o que eu iria fazer? O Senhor me ordenou que eu fosse, né? E assim como Noé obedeceu à voz de Deus, Moisés também obedeceu, né? E eu creio também que eu iria obedecer, você também na sua casa, eu creio também que você também iria obedecer à voz do Senhor, né? Porque você entendeu que o Senhor te chamou para subir ao monte, e você pega e sobe, né? Até aí, beleza. Mas nós, como andamos assim tão afoitos, né? Tão ansiosos, eu falo por mim, né? Não posso falar pelos irmãos, mas eu falo por mim. Eu, do jeito que eu sou, eu creio que se eu chegasse lá nesse topo do monte, eu já queria que Deus já, né, eu cheguei lá, Deus falando, ó Diego, é isso, é aquilo, outro, né, e
e glória a Deus, e aleluia, aquele negócio todo, o fogo, aquele trem mais gostoso, mas né, não foi bem assim com Moisés. A pessoa, se fosse comigo, será que eu ia fazer conforme fez Moisés? Esperou o Senhor falar? Esperou com paciência? Né? Creio eu que eu não. Eu acho, sei lá, será se eu esperava menos uma hora? Não sei. Hoje, né, com esse entendimento, como o Senhor falou no meu coração, eu creio que sim, eu ficaria. Até o Senhor falar, até o Senhor manifestar e falar. Né? Mas, então, Moisés ele esperou com paciência. E no 7º dia, então, o Senhor começou a falar com Moisés. Êxodo 25. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, né? Então começou o Senhor a instruir Moisés de como que Moisés conduziria esse povo até chegar, né, na terra prometida, de como que eles iam fazer para se apresentar ao Senhor. Né? Então aqui do 25 até o 32, se eu não me engano, vai falar de como o Senhor instruiu Moisés ali, falando da Arca da Aliança, de como que eles iam fazer ali as tendas, né, que na época o pessoal andava em caravana e eles adoravam o Senhor em tendas, né, de como que eles iriam ter que fazer, né, a roupa do sacerdote, esse negócio todo. Depois vocês lêem na sua casa, do 25 ao 32, é muito top. Né? Então o que? Moisés ele esperou no Senhor. Amém? E veja bem, meus amados, indo lá para o Novo Testamento, chega um certo tempo que Jesus, ali na sua transfiguração, ele levou Pedro, Tiago e João, né, no monte e Jesus transfigurou. A Bíblia fala que uma nuvem cobriu eles. Então ali quando eles olharam, eles viram Pedro e Elias. Não, misericórdia, perdão, Elias e Moisés, né, ele envolto ali na nuvem. Então Pedro, que meio que afoito, né, meio que igual nós assim, ligado no 220, Pedro falou, Senhor, peraí, eu vou fazer uma tenda, aquele negócio todo. O Senhor falou assim, pera Pedro, calma, não é? Ou seja, calma lá Pedro, não é bem assim não, nossa, você está no outro mundo, nós estamos aqui no mundo espiritual, você está ligado no 220 aí, calma lá. Né? E Pedro querendo cuidar, né? Mas não é bem assim, meus amados. As coisas espirituais é totalmente diferente aqui dessas coisas terrenas, dessas coisas que a gente vê. Né? Então quando o Senhor ele nos chama, assim como ele chamou a Noé, né, para preparar essa arca, então o que nós temos que fazer? Nós temos que desligar desse mundo, porque Noé viveu o sobrenatural do Senhor, né? Embora pessoas ali riam-se dele, debochavam dele, mas Noé decidiu crer e esperar. Né? Então que nós também sejamos assim, meus amados. Né? Então que a gente decida esperar e crer no Senhor, porque maravilhas Ele vai fazer. Ele é o nosso Pai, meus queridos, Ele é o nosso Criador. Ele sabe, Ele me conhece, Ele te conhece melhor do que você mesmo, melhor do que eu mesmo, porque foi Ele quem nos criou. Não é assim? Uma montadora, quando ela faz um carro, ela é especialista naquele carro, ela sabe de tudo que ela pôs ali. O Senhor, Ele nos fez, Ele nos criou. Então Ele sabe melhor do que nós mesmos o que passa, né, no nosso coração, na nossa mente. Antes mesmo a gente pensar, Ele já sabe o que a gente vai pensar, assim fala a Bíblia para nós. Né? Então o que a gente tem que fazer, meus queridos? Esperar, descansar, né, e clamar ao Senhor, porque Ele tem maravilhas para fazer no nosso meio. Né? E muitas das vezes a Bíblia fala lá em 2 Pedro 3,9 que o Senhor ele não retarda a bênção de ninguém, ainda que alguns a têm por tardia. Né? Mas por quê? Porque nós andamos muito meio que afoito. A gente quer muito resolver as coisas com a força do nosso braço. Né? Mas só que nós somos limitados. Não que nós não tenhamos que nos posicionar assim como fez Noé, né? Um grande exemplo aqui, para a gente que está aprendendo qual fez Noé, como fez Moisés, né? Porque Noé ele se prontificou a fazer a arca, ele obedeceu à voz do Senhor, e também Moisés também ele subiu no monte e soube esperar, né? Ele esperou 6 dias até que o Senhor falasse ali com ele, né? Instruísse ele no que ele viria fazer. E para encerrar, meus queridos, eu queria compartilhar com os irmãos uma história que fala bem assim para nós que havia uma cidadezinha do interior
um senhorzinho muito simples, humilde, de pouco estudo, que conheceu Jesus. E esse senhorzinho, meus amados, ele virou um sábio, né? Onde que muitas pessoas gostavam de estar com ele, conversando, porque ele se tornou um sábio, né? Porque o Senhor deu a ele sabedoria, né? E nisso tinha um certo homem grotesco, né? Meio que grosso, ignorante, que meio que não aceitava, né? Aquilo que esse senhor tinha recebido do Senhor, essa transformação, porque esse senhor às vezes acompanhava esse moço, né? Ali no meio das bagunças, né? Das farras aí. Então ele não aceitava. Ele falou assim: eu vou mostrar esse cidadão, hoje eu envergonho ele. E o senhor chegou numa praça e aquilo rodeou pessoas nesse senhor conversando, né? Porque ele era muito sábio, ele tinha se tornado um homem muito sábio, apesar do pouco estudo, assim como eu disse. E esse moço, ele passou numa casa de ração, pegou um passarinho e pôs ele na mão e falou assim: hoje eu envergonho ele, porque eu vou perguntar a ele se esse passarinho está vivo, se esse passarinho tem vida. E se ele falar que tem, eu esmago ele e mato ele e mostro: você está errado. E se ele falar que não tem, eu mostro ele que o passarinho está vivo. Né? Então esse moço ignorante chegou até esse senhor e falou assim: olha, você que é tão sábio, eu trago aqui um pássaro na minha mão, mas esse pássaro tem vida ou não? Você é tão sábio. E esse senhor, ele entendeu que esse moço queria pegar ele e envergonhar ele. Então ele pensou, porque o sábio ele não responde de imediato, né? Assim como eu falei, né? Ele busca no Senhor, espera o Senhor responder. Então ele calmamente virou para esse moço, muito que ignorante, meio já dando risada, falou assim: olha, a vida desse pássaro está nas suas mãos. Então aí esse homem bruto, ele, poxa vida, e meio que folgou a mão e o pássaro voou. Né, meus amados? Então veja bem, moral da história, o que eu quero que nós entendamos aqui, nessa pequena ilustração que eu trouxe aqui. A gente então deve pedir ao Senhor, porque Ele dá sabedoria. A gente tem que saber esperar para que o Senhor venha falar conosco. E respirar, meus queridos, para que o Senhor venha nos dar a resposta, porque o Senhor não envergonha ninguém, né? Assim como Ele fez com Noé. Ali o povo achava que estava envergonhando Noé, que estava zombando de Noé, mas o dilúvio veio. Né? Noé obedeceu, Noé foi sábio a ponto de construir a arca e não parar, embora muitos riam, debochavam dele. Né? Então, meus queridos, que seja assim a nossa vida. O Senhor, Ele não fica em silêncio. Nós que andamos muito afoito e não ouvimos a voz do Senhor, porque a gente quer falar e ouvir ao mesmo tempo. É como chupar cana e assoviar, não tem jeito, ao mesmo tempo não tem como, né? Então que fique essa mensagem simples, mas que o Espírito Santo de Deus continua a tratar com cada um, a falar em cada coração, amém? Assim como Ele tem falado comigo. E eu quero orar com você essa noite. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos agradecer ao Todo-Poderoso, amém? Pai, nós queremos te louvar, meu Deus. Nós te agradecemos, meu Pai, porque a sua palavra, Deus, é maravilhosa, meu Senhor. Deus, e eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vá, meu Deus, e alcance, ó Pai, a cada um, ó Deus, que ouviu essa live, que vai ver esse vídeo, meu Deus. E que o seu Espírito Santo, Senhor, consiga, ó Pai, a penetrar, meu Deus, no coração, meu Deus, dessas pessoas. Meu Deus, que essas pessoas venham ser transformadas, venham, ó Deus, experimentar, ouvir a sua voz, meu Pai. Ó Deus, que também, meu Deus, a gente venha se desligar deste mundo, Deus, dessa mídia, Pai, de todo esse transtorno, meu Pai, que chega até nós, meu Deus, assim, meu Deus, nos meio que apavorando, meu Senhor, até mesmo, ó Deus, a atentar, ó Pai, contra a nossa fé. Oh, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, dá-nos, ó Deus, paciência para que nós venhamos, ó Deus, esperar e confiar somente no Senhor.
E que venhamos, ó Deus, a continuar clamando, ó Pai, porque assim como no Salmo 40 nos falou essa noite, Deus, no verso 1, que o Senhor, meu Deus, vai ouvir o nosso clamor. Oh, meu Senhor, que venhamos, ó Deus, a parar para ouvir a sua voz. Meu Deus, que venhamos parar, meu Deus, para sermos instruídos, ó Deus, como devemos caminhar, meu Pai, na sua gloriosa presença, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada família, por cada vida, eu te agradeço pelo ProSocial Taboca, eu te agradeço, meu Deus, pela minha família, e quero, Deus, pedir uma bênção especial, meu Deus, para todos esses médicos, enfermeiros, ó Pai, que se encontram, ó Pai, na linha de frente contra essa pandemia, meu Pai. Deus, que o Senhor, meu Pai, venha ali, ó Deus, está estendendo as suas poderosas, gloriosas mãos, ó Pai, sobre cada um deles, meu Deus, que eles não venham, ó Pai, a fazer aquilo que eles almejam fazer com conhecimento deles, meu Pai, mas que eles venham ser instruídos pelo Senhor, meu Deus, e que venha, ó Deus, a fazer o melhor, meu Pai, para todos. Pai, visita, meu Senhor, cada leito, cada um, ó Pai, que se encontra ali, meu Pai, enfermo, naquela UTI, meu Deus, nos oxigênios. Ó Pai, as pessoas, ó Deus, que se encontram, meu Deus, assintomáticas, ó Pai, que o Senhor venha cuidar, meu Deus, em nome de Jesus, estenda suas mãos, meu Pai. Ó Deus, e que o Senhor nos dá paciência, meu Pai, para esperar no Senhor, porque sabemos, ó Pai, que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, abençoa, ó Pai, cada um dos envolvidos no ProSocial Taboca, cada um, ó Pai, que se prontificou, está abençoando, ó Pai, essa gloriosa obra, Deus, que o Senhor tem colocado em nossos corações, e que essa obra venha crescer ainda mais e mais, meu Pai. Abençoa, ó Pai, a Horta do Barreirinho, abençoa, meu Deus, os produtos, abençoa, ó Pai, os clientes, ó Pai, abençoa todos esses, ó Pai, que estão envolvidos de forma direta e indireta neste projeto, ó Pai. E nos capacita, meu Senhor, em nome de Jesus, a estar vivendo o ID, ó Pai, e fazendo, ó Deus, a sua obra com excelência, meu Deus, que venham ser assim como Moisés, meu Pai, sentar e esperar, meu Pai, que o Senhor irá nos instruir a fazer o melhor. Assim, meu Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te pedimos, meu Pai, abençoa a nossa noite, nos dê, ó Pai, um bom descanso, meu Senhor, e que assim, meu Pai, o Senhor venha falar conosco, ó Pai. Quando deitarmos na nossa cama, Pai, o Senhor venha tratar conosco, o Senhor venha falar conosco, e que nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos, ó Deus, a ouvir a sua voz, que sejamos, ó Pai, sensíveis, meu Deus, para sentir o seu toque. Seja conosco, meu Deus, não só hoje, mas para sempre. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Amém, meus queridos? Então, vamos aqui encerrando essa live. Agradeço de coração a presença de cada um de vocês. E assim como eu disse, o Espírito Santo de Deus continua a tratar com cada um, a falar em cada coração. Amém? Uma noite de paz. Que o Senhor os abençoe e os guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém? Boa noite e até breve.